Olá! Hoje eu quero te falar sobre: é possível ter uma relação tóxica com você mesma? É possível que você seja o seu pior inimigo? Pois é sim. Algumas pessoas vivenciam essa dinâmica. Quero te falar mais sobre isso, fica aqui comigo, tá? Bom, sou Inês Rosângela, sou psicóloga, consteladora, especialista em relações tóxicas e especialista também em diversos recursos a serem utilizados para sair deste lugar. Então, olhando através desse prisma, muitas vezes nós mesmos somos os nossos piores inimigos. E tem alguns comportamentos ou alguns modos de funcionar que são mais propícios para isso. E eu te diria até mais, algumas pessoas receberam um treinamento muito forte lá na família, ou seja, na infância e adolescência, de como ser o seu pior inimigo. Bom, mas a que exatamente eu quero me referir aqui? Sabe quando você se julga demais? Sabe quando você se culpa demais? Sabe quando você se vitimiza demais? Sabe quando você tem um funcionamento muito de dar importância para o outro, seja para receber a validação do outro ou para se comparar com o outro? Bom, são diversos comportamentos ou modos de funcionar aqui na mente que vão gerar para você prejuízos imensos, podendo ser prejuízos de uma ordem somente subjetiva, que já é muito, tá? Porque aí você pode se disponibilizar ou já estar num adoecimento emocional importante, como depressão, ou crise de pânico, ou uma ansiedade generalizada, tá? Aqui falando das mais comuns, dos adoecimentos mais comuns. Então, só os prejuízos subjetivos já são gigantescos. Algumas pessoas, falando de prejuízos subjetivos, algumas pessoas vão para um esgotamento energético que atinge o corpo ou a mente, ou os dois. Fora que existem os prejuízos que acontecem aqui no externo, na vida. Porque aí tudo isso de você ser o seu pior inimigo é um modo de funcionar. Então, você vai ter uma tendência muito maior de fracassar lá no trabalho. Você vai ter uma tendência muito maior de não ter um bom desempenho acadêmico, se você for estudante. Você vai ter uma tendência de ter, onde quer que você vá, relações muito conflituosas. Eu não sei não, tá? Mas olha que eu vou descrevendo tudo isso, me vem a seguinte pergunta: e para que eu me mantenho nesse lugar uma vida inteira? Pois precisa mudar algo aí, não é? Tem aquela fala popular, mas também que é um conceito da psicologia, que fala que se eu faço sempre a mesma coisa, mas espero resultados diferentes, isso é muito incoerente. Ou seja qual for o seu modo de funcionar, que está gerando prejuízos para você, para e pensa o que
você pode fazer de diferente. Foca nisso, porque dependendo do tamanho dos prejuízos que você já estiver tendo, olha, eu te diria, não espere piorar, porque o prognóstico é esse. Não tô querendo fazer um cenário de terror aqui para você não, tá? Mas vou dar um exemplo. A pessoa que vivencia muito a dinâmica do vitimismo. Esse é um tiro no pé, é uma autossabotagem gigantesca. Por quê? O que é o vitimismo? Eu fico ali no lugar de quem foi injustiçado, de quem tá sofrendo. Só que eu não olho além. Eu não olho para... E como que eu faço para resolver isso? E como que eu faço para sair desse lugar? E no vitimismo, a pessoa só fica nisso. E quando eu falo isso, gente, todo mundo, de um jeito ou de outro, um dia atuou no vitimismo, tá? Isso é humano. Não vamos julgar ninguém, não vamos se auto-julgar e muito menos se auto-punir. Ao falar disso, eu gostaria de ressaltar autopunição. Por quê? Quem vivencia essa dinâmica de ser o seu pior inimigo, além de ter todo esse funcionamento muito baseado em autossabotagem, ainda algumas pessoas vão para um lugar de já que eu fiz isso daqui e errei, então eu mereço ser punida. E muitas vezes num movimento inconsciente, ou seja, você nem sabe que você está fazendo isso com você mesma. Então, que tal parar com tudo isso? Pois é, porque eu estou aqui para te dizer que se você está atuando aí como o seu pior inimigo, é a sua criança interior que está cuidando da sua vida. E a sua criança interior num posicionamento totalmente equivocado. E que eu te afirmo, não vai sair nada de bom daí. Aí algumas pessoas, quando eu falo sobre isso, me dizem assim: mas Inês, eu tenho muito medo de perder o controle. Por isso que eu me julgo tanto, por isso que eu sou tão rigorosa comigo. Ou, enfim, qualquer outro tipo de autossabotagem que você faça. E aí, ok, eu concordo. Mas ainda, eu concordo que é difícil. Mas ainda assim, é uma decisão infantil. Ainda assim, não é a melhor alternativa. Porque os resultados estão te mostrando, os resultados aí na sua vida, estão te mostrando que você não está tendo uma boa performance. Algo precisa ser modificado. Que tal começar aqui, a partir do momento que você está me ouvindo, que tal aqui você começar a dar uma chance para a possibilidade de fazer diferente? Como, por exemplo, se você se julga muito, se culpa muito, se vai para a autopunição muito, que tal em algum momento você tentar exercitar o ser benevolente com você mesmo? O ser respeitoso, respeitosa com você mesmo? Quando eu vejo o erro do outro, eu não saio chutando o outro, eu não saio gritando com o outro, eu não saio falando que ele é a pior pessoa do mundo. Não, a grande maioria de nós consegue ser relativamente respeitoso com o outro. Opa, peraí, então é ser assim com a gente mesmo, autorrespeito. Porque por vezes a gente está tão vulnerável e aí a gente ainda vai para a autopunição, caramba. Aí quando eu faço isso comigo, eu estou chutando cachorro morto. É totalmente, até impiedoso quando eu faço isso comigo mesmo. Não se permita mais fazer isso.
E aí, claro que aqui eu dei o exemplo de quando a gente se sabota através de muita rigidez, muito auto-julgamento. Mas, seja qual for a autossabotagem que você fizer com você mesmo, eu te afirmo, tem um jeito de fazer diferente. Vou dar outro exemplo. Se for o vitimismo, o que se faz naquela hora que aqui dentro da gente, a gente está no vitimismo, na dor, e olha lá o que o outro fez comigo. Ou na raiva, né? Olha lá, que aquela pessoa não podia ter feito aquilo comigo. Vitimismo também. Então, precisa pensar diferente. E qual a minha responsabilidade em tudo isso? E por que eu entrei nessa furada com o outro? Ou seja, é necessário, que aí é um comportamento mais adulto, fazer uma leitura do que eu aprendo com cada situação difícil, o que eu posso evoluir com a situação difícil, ok? Bom, essa era a reflexão que eu tinha para hoje. Te agradeço muito por você ficar aqui comigo. Se você gostou, curte, compartilha. E se você não é inscrito, se inscreva. Será um prazer te ter por aqui, tá bom? Grande beijo e até um próximo encontro.